Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Estamos alegres mais uma vez aqui. Amém. Na igreja em Xeramubim. Faz tempo que a gente veio por aqui, não é? Mas estamos de volta, amém? Amém. Em 2023 nós fizemos um voto ao Senhor de visitar todas as igrejas do Ceará. Amém. E vocês aqui dessa região são os primeiros, né? Amém. Louvado seja o Senhor. Quem sabe a gente passa de novo, né? No segundo semestre. Se der tempo, amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Então nós estamos nessa turnê. Visitamos ontem Madalena. Tivemos uma reunião gloriosa lá. Hoje aqui, amanhã a gente está em Quixadá para o casamento da Raíza. E domingo a gente vai estar em Senador Pompeu de manhã e Quixadá de noite. Amém? Amém. Então quem puder ir a Quixadá, sinta-se convidado. Amém? Ontem nós começamos a falar sobre o rio da água da vida, sobre esse rio da graça que está fluindo no livro de Efésios. Creio que vocês têm acompanhado as mensagens que o irmão Pedro Dog tem liberado, e uma das grandes revelações, não é, desse livro, aplicações, uma grande aplicação é a descoberta desse rio em Efésios, né? Amém. Então nós já vimos falar bastante do rio da água da vida, né? Um rio que sai lá em Gênesis, saía um rio do Éden e se dividia em 4 braços, e aquilo ali regava toda a terra, né? E aquele saía, essa palavra significa que ele saía para fazer alguma coisa, para distribuir alguma coisa. Sim. Não é sair por aí ao léu, né? Como é que, né, nós devemos sair? Nós devemos sair para fazer alguma coisa positiva, amém? Amém. Eu vou sair para desaparecer, eu vou sair, eu estou mal, eu vou ali dar uma caminhada. Tudo bem, nada mal fazer isso, mas nós devemos sair mesmo para fazer algo, amém? Amém. Louvado seja o Senhor. E aquele rio saía para dar vida para as pessoas, né? Ali em Gênesis 1, o rio Tigre, Eufrates, né? O rio Gion, né? Para o outro rio Pison, né? Eles saíam para percorrer a terra. Então você tinha o Egito representando o mundo da sobrevivência. Naquela época o Egito era o lugar onde tinha comida. Tinha o grande rio Nilo que, né, dava peixe e dava irrigação nas bordas do rio. E ali, naquele mundo daquela época, quando as coisas pegavam, quando a seca batia, como Abraão desceu para o Egito, né? Jacó desceu para o Egito. Então esse rio significa o rio da sobrevivência, o mundo da sobrevivência. Por um lado é bom porque a gente não morre, né? Você está com fome, pelo menos tem o Egito, mas nós precisamos ter cuidado para esse mundo da sobrevivência não nos escravizar, tá? Então, às vezes o trabalho, não é? Os negócios, uns são empreendedores, outros são funcionários públicos, outros são empregados de empresas particulares. Seja lá o que for, nós devemos ter uma administração sobre essas coisas. O que é que eu quero dizer? Você não pode deixar que o mundo da sobrevivência, né, lhe submeta a você de todas as maneiras, de maneira que você não possa beber do rio da água da vida. Verdade. O rio chega lá, amém? Se você está no Egito e não está bebendo, alguma coisa está errada com você, não está errada com Deus, porque Deus providenciou um rio que ia para o Egito. Amém? Amém. Lá na faculdade, né, Del Fábio? Dificuldade, os jovens, os alunos hoje são difíceis, né?
É difícil ser professor hoje. Então, nesse mundo, irmãos, da nossa sobrevivência, nós precisamos estar claros e confiar em Deus que há uma saída. Amém? Amém. Há um rio que flui. Amém? Amém. Outro rio ia para a Síria. A Síria tipifica o mundo do pecado. Então, era uma cidade pecaminosa. Nínive representava o mundo do pecado. Às vezes, o cristão mesmo, ele cai na corrupção do mundo, da carne, do pecado. Precisa ver que há um rio que pode lhe alcançar. Amém. Se a sua dificuldade é o pecado, nessa noite eu quero dizer para você que há esperança. Amém? Amém. Há um rio que passa na Assíria. E há outro rio que passa na Babilônia. Babilônia na Bíblia tipifica confusão. Vem de Babel, daquela torre de Babel, onde os homens, eles quiseram ser iguais a Deus, quiseram subir com uma torre para ser igual a Deus, quiseram fazer célebre o seu nome. Quero dizer uma coisa para vocês, jovens, olhem para mim, jovens. Vocês hoje parecem que são guiados por celebridades. Sim ou não? Aí tem as celebridades da música, as celebridades do futebol, a celebridade disso e daquilo. Celebridade, quem inventou foi Nimrod, aquele cara que começou a construir a Torre de Babel. Está bem claro ali na Bíblia que diz: vamos fazer uma torre para tornar célebre o nosso nome. Daí vem a palavra celebridade. E sabe o que aconteceu? Deus desceu e confundiu a língua de todo mundo. No final, ninguém se entende. Não é verdade isso hoje? Se você segue celebridades, você está numa confusão total. Porque a celebridade não vai resolver o teu problema. A celebridade, ela na verdade está faturando alto e muito, né? Com as pessoas, com o mundo. E isso vem da Torre de Babel. Daí veio Babilônia, que é uma região cheia de ídolos. Ali, naquela região, se construíram muitos altares, templos, chamava-se zigurates, tipo como se fossem templos hoje, né? A gente conhece, né? Tem interior do Ceará, tem tantos templos, não tem? Templo disso, templo daquilo, estou falando, né, da religião, tá certo? Naquela época eram zigurates, e o negócio deles era negar a Deus. Então eles ficaram confusos, e foi dali que Deus chamou Abraão. Por quê? Porque o rio que saía do Éden alcançou Abraão. Amém. Aleluia. De Abraão alcançou Jacó, Isaac, Jacó, a nação de Israel, Jesus Cristo, que se tornou o Espírito que dá vida e alcançou a nós. Amém. Os que creem são filhos de Abraão. Então hoje, irmãos, nós estamos aqui porque o rio alcançou Abraão. Aleluia. E foi dada uma promessa que a descendência de Abraão possuiria, né, se multiplicaria pela terra. Isso é verdade com respeito à nação de Israel, ao povo judeu, e isso é verdade também com respeito à igreja. Por 2000 anos, Satanás tem tentado acabar com a igreja, mas nunca conseguiu. Sabe por quê? Porque esse rio flui através da igreja. Esse rio saiu do Éden e ele vai terminar na Nova Jerusalém. Enquanto não chegar lá, muita coisa vai acontecer nessa terra. Se você está perdido no mundo da sobrevivência, esse rio pode chegar até você. Se você está envolvido com o pecado, o rio pode te socorrer. Se você é religioso, tem a sua... Eu não tenho religião nenhuma, mas tem a sua própria religião. Qual é a sua própria religião? As suas leis. Você cria uma religião para você mesmo.
E quem não segue você, quem não segue seus pensamentos, é um antirreligioso, porque a religião sua diz que todo mundo tem que seguir o que você pensa e o que você quer. Não é verdade? Então a grande notícia, irmãos, é que Efésios diz que Deus nos abençoou. Amém. Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Vocês aqui gostam muito de chuva, né? Sim. Peguei um rali ontem, a estrada estava, para mim não é fácil meter o meu carro numa estrada dessa, mas para vocês é uma maravilha, né? Não, vocês não estão nem preocupados com o carro de vocês, né? Porque a chuva aqui é o quê? É bênção do céu. E quando a chuva cai, ela forma os rios enchem as barragens, os açudes, e aí tem vida. É assim que Deus fez, nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual lá dos céus, amém? E aí produziu a igreja. Onde essa chuva chegou, o rio da graça, de acordo com Efésios 2, né, como nós vimos lá, Efésios 2 fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Ou seja, o rio da água da vida chegou até nós. E pela graça sois salvos. Então, né, ultimamente tem se falado muito no rio da graça. Amém? Amém. Concluindo essa parte, seja lá qual for o seu problema hoje à noite, eu não sei, Deus sabe. É preocupação com o trabalho, preocupação com a sobrevivência, é algum pecado, ou você está lá na Babilônia, há solução. Amém. O rio da graça está passando nessa reunião, amém? Louvado seja o Senhor. Amém. E esse rio da graça produz a igreja. Não é? Por que essa produção da igreja? Porque Deus precisa colocar todas as coisas em ordem, porque está tudo fora do eixo, está tudo desconjuntado. Nós vivemos nesse mundo num vale de ossos secos. Certo? E Deus quer encabeçar em Cristo todas as coisas. Então Efésios 1, no finalzinho do capítulo, fala: e para Cristo ser cabeça sobre todas as coisas, foi necessário Cristo ser dado a quem? A igreja. Amém? Por isso que o rio passou e fez de nós a igreja. Então isso aqui não é um grupo de pessoas boas, não é um grupo de religiosos, não é um grupo de algum homem, não é uma instituição humana, não é nada, nem são essas quatro paredes aqui. Esse local tão maravilhoso que vocês têm, não vale nada do ponto de vista espiritual, só serve mesmo para vocês se reunirem e louvar a Deus. Amém. Mas isso não é igreja. Igreja é uma coisa orgânica. Igreja é o rio fluindo em todos nós aqui, certo? Quando o rio flui, ele nos tira do Egito, ele nos tira do pecado, ele nos tira da religião e consegue fazer com que Cristo encabece todas as coisas. Em Babel o homem queria ser superior, mas Cristo é o Senhor. Amém? Amém? Amém. O que Deus quer é fazer Cristo sobre todas as coisas, e Ele já fez isso do ponto de vista objetivo. Ele já foi entronizado, já está à destra do Pai, mas Ele precisa ser entronizado no trono do seu coração. Amém. Dentro de você tem um trono, e só cabe uma pessoa. Aí tem hora que está você no trono, outra hora está Satanás, e outra hora está Deus. O ideal é que Deus, Cristo, esteja sempre no trono do seu coração. Amém? Amém. Não existe, o espaço não cabe para os três. Ou é você, ou é Satanás, ou é Deus. E só tem uma maneira, é você invocar o nome do Senhor e confessar que Jesus é o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor?
Vamos falar? Jesus é o Senhor. Você acha que isso é coisa pequena, falar isso? Isso não é coisa pequena. Satanás treme quando um homem caído como nós assim, abrimos a nossa boca para dizer que Jesus é o Senhor. Porque Satanás queria ser o Senhor. E às vezes ele consegue ser, sentando no trono do seu coração. Mas você precisa reagir. Amém. E falar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? E João 4 e João 7 fala então da mulher samaritana que Jesus encontrou ali no poço de Jacó. João 4, né? E aí Jesus pediu água para a mulher. Interessante que era necessário que Jesus passasse ali, porque ele sabia que tinha uma mulher sedenta. E ele falou, é necessário passar por ali. Veja o coração de Jesus, né? Porque havia uma pessoa sedenta. E se havia uma pessoa sedenta, então você tem que se apresentar de cara como alguém que tem água. Mas não foi assim que Jesus fez. Jesus pediu água. Ó, quem é que está precisando de água? Jesus ou a mulher? Jesus chegou para a mulher e falou, ó, dá-me de beber. Como você pede a mim, mulher samaritana, dá de beber a você que é judeu e tal. Porque os judeus não se davam com os samaritanos, né? Tem uma longa história aí. E eles se misturaram e os judeus, não, vocês são misturados. E ali começou aquela conversa, né? Isso mostra, irmãos, uma lição para nós hoje. Se nós quisermos alcançar as pessoas com o rio da água da vida, nós precisamos nos posicionar na altura das pessoas. Sim, amém. Nossa. Você tem que se apresentar como um sedento. Dá-me de beber, foi o que Jesus fez. Significa que Jesus, na sua humanidade, ele se rebaixava ao nível do homem. Ele não chegou dizendo, olha, eu sou o Filho de Deus, e olha para mim aqui, ó. Tu está bebendo uma água aqui, que vai te dar sede, tal, mas eu tenho água. Mas ele não chegou dando essa mensagem. Jesus se rebaixou ao nível humano. De que maneira? Pedindo água. Parecia então que o sedento era Jesus. Então, amados, na pregação do Evangelho, na nossa convivência com as pessoas, uma coisa importante é você se colocar no lugar das pessoas. Amém. Você já deve ter ouvido falar muito isso, né, de empatia, né? O pessoal aí da administração, das relações humanas falam muito isso. Você tem que se colocar no lugar do outro. Isso não é novidade nenhuma. Jesus foi quem ensinou a fazer isso. Quando diz para aquela mulher, dá-me de beber. Porque quem era que estava com sede? Era a mulher. Mas ele se colocou no lugar da mulher. Sim. E ali começou aquela relação. E o que ele disse para ela, não vou entrar muito em detalhe aqui, porque eu quero entrar no outro assunto. Versículo 13: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso mostra que àquela altura Jesus era essa fonte a jorrar. Amém? Jesus era aquele que tinha água. Jesus era aquele braço do rio que agora estava alcançando a humanidade. E não só isso, se você recebe essa água, você também se torna um canal da graça de Deus. Amém. Você não pode só receber. Você lembra o que Paulo falou lá em Atos 20? É melhor dar do que receber? Esse princípio se aplica. Se você não dá, você não recebe mais. Como é que uma torneira recebe água? Quando ela dá água. Concorda comigo? Quando você abre uma torneira, ela jorra água. E quanto mais água ela jorra, mais água ela recebe.
E acontece o que? Nesse fluir, existe o que? Um lavar. Existe um fluir de vida que lava, né? Se a água está represada, ela só serve para juntar mosquito da dengue, para matar. Mas Jesus veio como um rio para entrar em nós e fazer de nós canais da graça de Deus. Amém. Isso também está em João 7, 37. Naquele último dia da festa, levantou Jesus e disse em alta voz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Está claro até aí? Então nós temos Efésios mostrando que é um canal da graça, há um rio que flui, fomos abençoados, estamos na igreja como canais. Mas eu pergunto a vocês, vocês estão fluindo adequadamente? Senhor. Nós estamos fluindo adequadamente? Eu acho que esse salão era para ter mais gente, não? Desculpa falar assim para vocês. Faz tantos anos que eu vim aqui, eu acho que tem poucas caras que eu não conheço aqui. Não estou falando só de vocês, não. Há um problema entre os cristãos, que é o fluir. Vocês, não, irmão, mas tem muita igreja cristã aí que aumenta muito. Sim, aumenta, mas não é por causa do fluir da vida, aumenta porque é um evangelho de prosperidade, venha para cá, pare de sofrer. É um evangelho gospel, de muito som, muita luz, muita música, muita alma. Não é isso que Jesus veio pregar para nós. Ele quer ser um rio fluindo de nós. Amém. E cada um de nós aqui deve ser um canal da graça de Deus. Então qual é o problema? O problema são vários, claro. Pode ser a sobrevivência, pode ser o pecado, pode ser a religião. Mas eu queria tratar um outro assunto hoje, o problema da sua mente. Amém, doutora? Você é doutora aí na mente? Não vou tratar nada do ponto de vista da psicologia, porque a psicologia tem o seu jeito de fazer as coisas. Eu quero mostrar para vocês apenas o que diz a Bíblia, né, sobre esse assunto. Ainda em Efésios, no capítulo 2, em Efésios 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o rio da vida nos alcançou, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, e nós ganhamos vida e nos tornamos até obra-prima de Deus, não é isso? Só que no início ele diz que a gente andava no curso de outro rio, o versículo 2:2, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Eu quero falar sobre a questão só dos pensamentos, tá? Antes de você ser salvo, antes do rio da água da vida lhe carregar, você era carregado por outro rio. E esse rio atuava principalmente no seu pensamento, na sua mente, na sua maneira de pensar. Por isso, quando a gente fala assim, que alguém se converte ao Senhor, essa conversão é uma mudança de mente. Então vejam que para você ganhar a vida, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a sua mente, é mudar a sua maneira de pensar. E aqui diz que você, antes de ser salvo, você andava nesse curso, nas inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. Veja bem uma coisa aqui, parece que tem duas pessoas aqui, uma que é o eu
que obedece e que faz a vontade dos pensamentos, que são meus também, sou eu também. Vocês estão entendendo ou não? Tem os pensamentos que têm uma vontade que obriga você a fazer certas coisas. Então tem dois eu dentro de você. Complicado, né? Fazendo a vontade dos pensamentos. Você fazia a vontade dos seus pensamentos. Então os seus pensamentos têm uma vontade que antes era segundo o curso do mundo e fazia você caminhar no curso do mundo. Por isso que conversão é exatamente mudança de pensamentos. Tá certo? Também Efésios 4:17 fala o seguinte: isto, portanto, vos digo e no Senhor testifico, que não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Ou seja, onde começa tudo? Na vaidade dos pensamentos, até chegar em todo tipo de impureza. Então, quando você chega nesse nível de praticar todo tipo de impureza, é porque alguma coisa errada começou nos teus pensamentos. Tá claro isso aí? Complicado, né? Vamos agora para 2 Coríntios 11:3. Tudo começou dessa maneira. 2 Coríntios 11:3, Paulo diz assim, ó: tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Isso é o que eu quero, é o que eu desejo, eu trabalho para isso, eu dou a minha vida para isso, para apresentar a igreja como uma igreja gloriosa ao seu esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou a Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, irmãos, o problema com Eva, o problema principal, inicial, começou na mente. Satanás corrompeu a mente de Eva. E nós, como descendentes do casal Adão e Eva, nós já nascemos com uma mente corrompida. Certo? Nós já nascemos com um defeito de fabricação. Deus não criou o homem com a mente corrompida. O homem foi corrompido quando a serpente enganou a Eva. Eu li um livro chamado A Religião do Cérebro, que diz que nós temos, não sei se a Paula já viu esse livro, é de um cientista batista lá da USP. E ele diz que o cérebro se divide, eu acho que em 3 partes, alguma coisa assim. Deixa eu ver, não, os termos dele lá. Eu esqueci os outros 2, mas um deles ele chama de cérebro reptilial, onde se alojam os pensamentos maus e negativos. E cientificamente eles descobriram, por estudo científico, com toda a tecnologia, a localização exata no cérebro do homem, que eles chamam de cérebro reptilial. É o cérebro mais primitivo, olha só, é o cérebro mais primitivo, ou seja, é a primeira parte do cérebro que foi formada. E reptilial vem de quê? E quem é o réptil? Serpente. E quem é a serpente? Está provado cientificamente que o homem nasce com um defeito de fabricação,
com uma parte do cérebro. E é até interessante que no livro, quando ele desenha, ele pintou essa parte todinha de preto. E esse livro não é um livro religioso, não, é um livro científico. Eu comprei esse livro porque eu, por acaso, lá em São Paulo, numa livraria no aeroporto, quando eu abri numa página onde ele dizia assim: um grande homem de Deus que dissecou o ser humano em mente, emoção e vontade foi o Otmani. Falei, rapaz, esse cara, eu vou comprar esse livro. O Otmani falou que o homem é corpo, alma, espírito, que a alma é isso, blá, blá, blá. E foi a pessoa que mais me orientou em todos os escritos cristãos. O que eu achei mais coerente foi ele ser servo de Deus chamado Otmani, né? Eu não sei se alguns conhecem aqui, mas é um irmão do passado que deu toda a visão da igreja, né, para os irmãos aí no século passado, né? E por conta disso eu comprei o livro até chato, nem recomendo vocês leiam, porque é muito chato. Mas das coisas que eu tirei mesmo, é que está comprovado que o homem nasceu com defeito de fabricação, que está no cérebro. Então ele fala, dependendo de como você age, como você reage e como você procura melhorar, você vai agir com determinadas áreas do cérebro, ou com um desses 3 cérebros. Por exemplo, os marginais, eles só usam o cérebro reptiliano. Eles só pensam coisa ruim, só querem coisa ruim, porque vem dos répteis. Pessoal, estou falando de estudos científicos, tá certo? Mas está escrito aqui, Paulo disse que foi a serpente que corrompeu. Pessoal da tecnologia, do computador, sabe o que é corromper, né? A gente fala muito de corromper o HD, né? O HD ali, o cérebro do computador é um HD. Ah, deu problema aqui, corrompeu o HD. Pois, aconteceu exatamente isso com o homem. Corromperam o HD do homem. É por isso que tem um rio da graça, irmãos, que veio para resolver esse assunto. Amém. Mas se você não cuida do seu cérebro, dos seus pensamentos, você não vai poder fazer uma coisa importante, fluir a graça de Deus. Então eu queria ler alguns versículos para vocês. Primeiro um que a gente viu ontem, 42:5, né, Fábio? Salmo 42, né? A alma suspira por Deus, dos nossos pensamentos, certo? Então, por um lado, você suspira por Deus. É verdade ou não? Sim. Nós invocamos o nome do Senhor, a gente andava na vaidade dos pensamentos e um dia a gente encontrou uma coisa boa que foi o rio da água da vida. E agora a gente suspira, a gente sempre quer Deus, uma coisa que a gente quer. O problema é que nem sempre a gente encontra Deus. Por quê? Ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Isso é normal. Os homens fazem o que fazem, as impurezas, os pecados, as celebridades e tudo mais, fazem todos tipo de coisa para preencher um vazio que tem dentro deles, que é essa sede de Deus. Por isso que a mulher samaritana precisava beber da água da vida. Só Deus pode saciar a nossa sede. Mas o que Davi está constatando aqui é que, aliás, não é nem Davi, né? É dos filhos de Corá. É que o homem tem sede, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Estou em um conflito com ele. Por um lado eu tenho sede de Deus, mas não encontro Deus. Onde é que eu quero ir para Deus? Talvez tenha que morrer para encontrar Deus. E os inimigos, aqui você tem que entender que são os seus próprios pensamentos. Quantas vezes você já não diz para você mesmo, onde é que está Deus aqui? Deus se esqueceu de mim? Deus foi embora? Pensaram ou não pensaram? Então aqui o salmista já tem a mesma experiência.
Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ou seja, teve um tempo na minha vida que foi uma maravilha. Ia para a casa de Deus, ia para o santuário, desfrutava, pulava na reunião. Agora o versículo 5: por que você está abatido, ó minha alma? Teve um tempo que estava tudo desfrutável. Agora, minha alma, por que você está abatida? Primeiro ponto aqui: você precisa questionar a sua alma. Você não pode deixar que os seus pensamentos negativos lhe dominem. Parece que aqui há duas pessoas, você e a sua alma, né? Porque ele fala: por que você está abatida dentro de mim, minha alma? Afinal de contas, eu sou um ou eu sou dois? Mas essa não é a nossa experiência dos pensamentos. Uma hora você diz: cadê Deus? Deus foi embora? Onde é que está Deus? Outra hora: não me lembrava como era bom naquele tempo, procissão em festa, indo para a casa de Deus e tal. Não é assim a nossa vida? A gente sai dessa reunião alegre, vai dormir, acorda amanhã, como dizia um irmão, com gosto de lata na boca e descrente. Descrente, é ou não é? Então o que é que você tem que fazer? A primeira coisa, você tem que questionar a sua alma. Por que você está assim? O que está acontecendo com você? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Então você tem que dizer para você mesmo: espera em Deus. Joquismar, espera em Deus. Joquismar uma hora pensa assim: cadê Deus? Ele foi embora. Deus não cuida mais de mim. Ah, meu Deus, o que foi que houve? Só acontece coisa ruim comigo. Né, Eliane? Tu pensa assim de vez em quando? Outra hora a gente pensa: que saudade do tempo que eu ia para a casa de Deus, na procissão junto com os irmãos, para a conferência e tal. Não é assim? Somos voláteis, porque há um defeito de fabricação em nós. E você precisa aprender essas lições aqui com o salmista. Primeiro, questionar a você mesmo. E segundo, dizer para você, afirmar coisas positivas. Amém. Encorajar você. Amém. Rapaz, espere em Deus. O que é isso? Que história é essa que Deus foi embora? Ah, Deus não foi embora não. Espere em Deus. Espere em Deus. Ele é meu auxílio e Ele é o meu Deus. Eu não tenho outro Deus. Eu não tenho em quem me agarrar. Minha alma é o seguinte: Deus é o meu Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo o que é que eu quero fazer. Você tem que brigar com você mesmo. Você tem que reagir com você mesmo. Verdade. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Versículo 6. Vem de novo o choro. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro. Irmãos, quão terrível é um pensamento negativo. Quanto mais você pensar negativamente, mais você vai afundar. Senhor Jesus. Eu nunca tinha visto esse versículo dessa maneira. Um abismo chama outro abismo. É exatamente no problema da nossa alma. Se você não reagir, se você não questionar a sua alma, se você não ordenar a sua alma, buscar a Deus, um abismo vai chamando outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a misericórdia. De noite ele estava mal, de manhã ele acreditava em Deus. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunta a Deus, minha rocha: por que esqueceste de mim? Você está vendo? Até o próprio Salmo é uma repetição. O cara já está de novo questionando Deus. Já no versículo 9:
Pergunto a Deus, minha rocha, por que você se esqueceu de mim? Por que eu hei de andar, eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Toda vez que você ouvir falar em inimigos aqui no livro dos Salmos, pense em duas coisas. Primeiro, inimigos aqui são espíritos malignos, não é pessoas ao seu redor. Tá certo? Na aplicação hoje do Novo Testamento. São espíritos, são demônios, esses são os inimigos, ou os seus pensamentos negativos. Esses são seus inimigos. Os meus ossos esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus onde está? Não é assim? Quantas pessoas que morrem de câncer por conta de problemas mentais? Quantos estão doentes? Os ossos gemendo lá por conta de problemas mentais, não é? E ele volta a repetir: por que você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. A Bíblia é muito maravilhosa. Esse salmo fala desse assunto e a estrutura dele é assim, vai e vem. Vocês notaram? Uma hora ele está se alegrando com Deus, outra hora ele está questionando que você está abatido e tal. Espere em Deus, e daqui a pouco ele está de novo abatido. Espere em Deus. Isso tem que ser a nossa vida, certo? Isso é um processo doloroso, mas tem que ser diário, uma luta, para você questionar a você mesmo. Meus irmãos, esse é um dos maiores problemas para o fluir da água da vida dentro de nós, são os nossos pensamentos. Eu digo isso para vocês porque eu passo por isso. Pensa que eu sou super. Tive experiência, eu morei na Irlanda 2 anos, tocando lá um projeto, né, da igreja, dificuldades. E a Irlanda é um país cheio de mistérios, os duendes. É um país imoral. O centro de Dublin tem pubs abertos dia e noite, de segunda a segunda, com pessoas se embriagando no pecado. E tinha dia, irmãos, que eu me acordava e eu não tinha coragem nem de levantar da cama. Eu falava para o Sara, eu não quero nem sair dessa cama aqui hoje. E às vezes não sabia nem o que era. Simplesmente opressão. Então nessa hora você não vai pensar: estou morto, eu não sou mais crente, Deus, cadê você? Foi embora? Não, você tem que dizer: ei rapaz, por que você está aí? Levanta! Espere em Deus. Porque esse Deus é o meu auxílio e é o meu Deus. Eu tenho pena de vocês, jovens. A maioria de vocês tem a cara muito triste, porque vocês estão afogados na internet. A internet está acabando com a cabeça de vocês. As crianças que têm acesso à tela de celular estão sendo criadas com um defeito ainda maior na cabeça, certo? Além do original, do problema de fabricação, o cérebro reptilial, está tomando todo o cérebro. Vocês não têm mais ânimo para nada, não tem visão, não tem causa. Qual é a sua causa? Qual é a sua causa? Você tem uma causa? Emily, né? Eu sei que você tem. Tem mesmo? Qual é a sua causa? Está tão genérico não isso aí? Uma causa é uma coisa que a gente tem que lutar dia e noite por ela. Sabe o que é a nossa causa? Você descobre a sua causa se você fizer uma pesquisa dentro de você. O que é que eu penso dia e noite? Essa é a sua causa. Para nós deve ser Cristo e a igreja. A igreja como esse canal que flui o rio da água da vida. Essa deve ser a nossa causa. Mas a internet está acabando com a cabeça de vocês. E não só dos jovens, dos adultos também. E eu não estou falando nem do conteúdo ruim que tem lá, muito, né? Muito conteúdo ruim.
Eu estou falando do tempo que você gasta, tá certo? Em detrimento até da palavra de Deus, da oração e da comunhão. Se você passa 1 hora no Instagram, você sai morto dali. Mas sai morto mesmo, é ou não é? Vai orar, vai ler a Bíblia ali. Vocês estão entendendo como é importante cuidar da nossa mente? Sim. Amém. Eu queria ler então sobre esse assunto, Filipenses 4:8, essa questão, o que é que deve ocupar o nosso pensamento? Filipenses 4:8. Eu não estou dizendo aqui que você não deve olhar a internet, não. Agora, quando você for abrir o seu celular, você faça um checklist, se atende o que está aqui nesse versículo, 4:8. Toda vez que você for pegar no seu celular ou entrar no seu computador, lembre-se que você está ocupando a sua mente. Certo? Então Paulo fala, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, Amém. tudo que é respeitável, Amém. tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Está aqui a lista. É simples. O que eu estou vendo é justo, é respeitável, é verdadeiro, é puro, é amável ou não? Filipenses 4:8. Isso aqui é o checklist. Se você desconfiar, se o Espírito der uma tocada em você assim, né, que de vez em quando sua consciência está sensível, ih, rapaz, estou lendo isso aqui, estou olhando isso aqui, será que... Bom, então, será que isso é verdadeiro? Isso é justo? Isso é respeitável? Isso é de boa fama? Tem valor isso aqui? Fala, se algum louvor existe, ou seja, essa coisa tem valor para mim ou isso não serve para nada? Fora. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o contrário, né, disso, das coisas ruins, é exatamente a palavra de Deus. Se você ler o Salmo 119, ali é o maior salmo da Bíblia, se eu não me engano, 150 versículos, não sei, não sei quanto. Tem mais de... Eu creio que tem mais de 30 versículos falando sobre a palavra de Deus e a importância da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer ter uma causa? Você quer ter um caminho a trilhar? Você precisa ir à palavra de Deus. Amém. Hã? 176. 176, né? Esse é o 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. E tem outro que me chama muita atenção. Vivifica-me segundo a tua palavra. Ou seja, tem hora que a internet mata a gente, o Egito mata a gente, o pecado mata, a Babilônia mata. Quem é que vai vivificar você? O rio d'água da vida. E aqui na prática é a palavra de Deus. De manhã, se puder, logo cedo, orar e ler a palavra de Deus. Ler a Bíblia. Invocar o nome do Senhor. Ter comunhão com o Senhor. Não é só pedir coisas para Deus, é comunhão. Comunhão, muitas vezes você não diz nada, você só invoca. E declara, ó Senhor, eu te amo. Ó Senhor Jesus. 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Você está com depressão? A alma apegada ao pó. Não é não, doutora? A alma apegada ao pó, eu estou mais down do que... Não pode estar mais down do que isso, né? No chão. O que é que vai resolver? A palavra de Deus. Aleluia. Não estou tirando aqui a importância dos tratamentos, né, psicológicos, porque afinal de contas a nossa mente é parte do nosso ser e existem maneiras científicas de cuidar. Mas não esqueça
né, que a palavra de Deus é fundamental para tirar você do pó e invocar o nome do Senhor, não é? Jeremias falou, né? Da mais profunda cova invoquei. Davi falou, né? Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei 2 pontos. Invoquei o quê? Senhor. Ó Senhor, livra-me o quê? A minha alma. Então, irmãos, esse assunto é muito sério, tá certo? Só para concluir, Colossenses 3,16. É que são muito parecidos, né? Efésios e Colossenses. Nós até vamos estudar agora. Que a palavra de Cristo, eu estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Amém. Aleluia. Amém? Esse é o segredo. O habitar da palavra de Cristo. E aí, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, só concluindo, irmãos, Deus quer fluir o seu rio através de nós, através da igreja, o rio da graça. Mas nós precisamos cuidar da nossa alma, amém? Precisamos cuidar da nossa alma para que porque não haja obstrução nesse canal que somos cada um de nós, amém? Desculpa, eu acho que eu falei muito, mas Jesus é o Senhor. Não sei se dá tempo ainda de compartilhar, Caio.